Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Edielson Xavier, você está na página Pão Nosso e é um prazer estar recebendo vocês aqui. Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre o milênio. Vamos falar de escatologia, especificamente sobre o milênio. Eu estava conversando com um amigo e ele me questionou sobre algumas perguntas sobre o milênio. E eu falei para ele, elabora essas perguntas melhores e manda para mim que eu vou gravar um vídeo sobre isso. Quero desde já mandar um abraço aí para o meu amigo Tom. Ele está aparecendo aqui do lado do vídeo aqui, ó, tá aqui em cima. E quero mandar um abraço para ele, um abraço Tom, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E hoje é a primeira parte desse vídeo, tá bom? Vamos falar sobre o milênio em nome do Senhor Jesus. Então vamos rodar a vinheta e na seguida a gente dá início com o vídeo, onde vamos falar sobre o arrebatamento, o que é o arrebatamento da igreja e a bodas do Cordeiro. Vamos ao vídeo. Muito bem, pessoal, vamos falar o que é o arrebatamento da igreja. Mas primeiro eu quero ler aqui em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 6 e versículo 3, que diz assim: Então o Senhor disse, o meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Os seus dias serão limitados a 120 anos. Eu já fiz um vídeo sobre esse texto. Quando a Bíblia fala que 120 anos, está falando de 120 jubileus. Cada jubileu tinha 50 anos. Não vou entrar em detalhe aqui o que é o jubileu. Se você multiplicar 120 vezes 50, vai dar 6.000 anos. Então o tempo de domínio do homem sobre o planeta Terra seria de 6.000 anos. E nós já estamos nos aproximando, estamos muito próximo de 6.000 anos. Você pode falar, poxa, mas a gente agora que está em 2020 anos. Não, a gente não está em 2020 anos. Um dos calendários mais corretos, vamos dizer assim, seria o calendário judaico. Eles começam a contar, eu acho que é desde Abraão, não tenho certeza. E os judeus estão no ano 5.775, 76, eu não me lembro bem, mas é por aí, tá bom? Mas esse texto de Gênesis não são apenas 120 anos, mas são 120 jubileus, que seria igual a 6.000 anos. Então o tempo de domínio do homem sobre o planeta está chegando ao fim. E junto com esse tempo determinado por Deus, ele enviou profetas para anunciar sobre o que iria acontecer no fim dos tempos. Fim dos tempos esse que nós já estamos vivendo. E um dos grandes acontecimentos dos fins dos tempos, além do arrebatamento da igreja, seria as catástrofes, os terremotos, maremotos, pestes, pestilências, guerras, fomes. E isso a gente vê demasiadamente no mundo. Mas um dos grandes acontecimentos, seria o arrebatamento da igreja. E o que é o arrebatamento da igreja? É a primeira pergunta. O arrebatamento é quando Jesus virá buscar os seus escolhidos, que se encontrarão com ele nas nuvens. Primeiro os mortos, eles ressuscitarão em corpos glorificados, e logo em seguida os vivos serão transformados e todos subirão até Jesus, encontrarão com Jesus nas nuvens. Isso é o arrebatamento da igreja. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim:
Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. As pessoas falam que se tem uma certeza na vida é a morte, né? Mas a morte não é uma certeza para muitos, porque muitas pessoas estarão vivas na época do arrebatamento. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós somos a geração do arrebatamento. Eu não estou colocando data, nem fixando data, nem prevendo nada. Mas não espere a volta de Jesus daqui a 30, 40, 50 anos, não. Isso está muito próximo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 53, também fala: mas eu lhe revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Mais uma vez, nem todas as pessoas provarão da morte. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, a Bíblia ela declara sobre o arrebatamento. Esse arrebatamento irá acontecer ao soar da última trombeta. Jesus virá nas nuvens do céu, o anjo soará a última trombeta. Aqueles que morreram em Cristo, esses ressuscitarão num corpo glorificado, no mesmo corpo que Jesus ressuscitou. E aqueles que estiverem vivos, seguindo a Jesus Cristo, obedecendo seu evangelho, num piscar de olhos, será muito rápido, os nossos corpos serão transformados. E junto com aqueles que ressuscitarão, nós subiremos com eles e encontraremos com Cristo nas nuvens. Que coisa maravilhosa será esse momento. E, como eu falei, brevemente isso acontecerá. João 14, versículo 1 ao versículo 3 diz assim: não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Então a Bíblia declara um arrebatamento. E os sinais que antecedem esse arrebatamento fomes, terremotos, maremotos, pestes, guerras, a maldade se multiplicando no mundo, uma apostasia da fé, conflitos entre nações, homens arrogantes, presunçosos, amigos do mundo e inimigos de Deus, negando a Deus, negando a palavra de Deus, prostituições, homicídios, uma vida devassa, o crescimento do homossexualismo, do aborto. Tudo isso está acontecendo. Tudo isso está acontecendo. A Bíblia fala sobre um único líder mundial, uma única moeda, uma única religião, e tudo isso está acontecendo. Na última conferência da ONU, os homens já estão falando, os líderes mundiais já estão falando abertamente que precisam de um líder mundial, que precisamos de uma religião única. O Papa já declarou isso. Esse Papa provavelmente é comunista, porque ele fez um acordo com a China e num documento papal ele agora liberou, apoiou e negou as escrituras quando ele afirma, quando ele aceita o casamento homossexual. Nada contra as pessoas, elas podem viver a vida delas do jeito que elas quiserem, respeito, tenho amigos, mas isso são sinais da ascensão do anticristo, desse governo único que vai surgir,
Mas antes que esse governo venha surgir, acontecerá algo grandioso, que é o arrebatamento. E nós vimos nesse texto aqui sobre esse arrebatamento. Vimos que Jesus foi preparar lugar para os seus filhos, aqueles que o servem, aqueles que o seguem. A palavra de Deus diz que aquele que me ama guarda a minha palavra. Então Jesus ele foi preparar lugar. Tudo está preparado. Mas no momento certo acontecerá esse acontecimento glorioso aqui no planeta. Vamos ver agora a segunda pergunta que o Tom ele fez, que ele pergunta sobre a boda do Cordeiro. O que é a boda do Cordeiro? A bodas do Cordeiro. A bodas é uma festa de casamento judaico dos tempos bíblicos, onde essa festa durava 7 dias. A tradição era que o noivo vinha até a casa da noiva, num cortejo, e raptava a sua noiva para a festa de casamento. Daí vem a palavra rapto ou arrebatamento. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, diz assim, ó: Alegremo-nos, exultemos e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Quem é a noiva de Cristo? É a sua igreja. Mas quem é a igreja de Jesus? É a presbiteriana, é a Assembleia, é a Quadrangular, é a Brasil para Cristo, é a Igreja Católica, é a Metodista? Não são essas a igreja de Cristo. A igreja de Jesus Cristo são pessoas que amam a Deus e elas provam seu amor pela sua obediência à palavra de Deus, vivendo uma vida de santidade, uma vida honesta e uma vida justa, amando o próximo e a Deus acima de todas as coisas e jamais negando a palavra de Deus. Então essa é a noiva, essa é a igreja de Jesus, que está escondida dentro de todas essas denominações aí que eu citei, tantas e tantas e tantas outras existentes no mundo, e até aqueles que não têm que não frequentam nenhum templo religioso. Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13 diz assim: Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo e de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, dê-nos um pouco do seu azeite, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabe o dia nem a hora da volta. Veja que o texto fala aqui que a porta foi trancada. Que porta é essa que foi trancada? A porta da graça. Hoje qualquer pessoa ela pode ser salva, porque João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a porta da graça hoje ela está aberta para qualquer pessoa que deseja abandonar sua vida de pecado e servir a Jesus, e seguir e a servir Jesus Cristo. Será aceita no reino de Deus. Porém, quando a igreja for arrebatada, como nós já vimos,
essa porta da graça será fechada. Será fechada. E as pessoas, para serem salvas, terão que pagar sua salvação com a própria vida. Agora eu te pergunto, se hoje, com a graça, as pessoas pecam, se arrependem, Deus perdoa, os aceita no seu reino, as pessoas rejeitam a Deus. Imagina quando o anticristo estiver dominando aqui o planeta, estiver dominando o sistema aqui mundial, implantando a marca da besta, que diz que ninguém pode comprar ou vender se não fizer parte desse sistema do anticristo. Como as pessoas vão enfrentar esse sistema para manter sua fé em Jesus? Muito difícil. Esse texto aqui das 10 virgens, ele não fala diretamente à igreja, está falando sobre Israel, de Israel, porque o noivo, que é Jesus, ele está indo para a festa de casamento, que é a boda do Cordeiro. Ou seja, ele está indo raptar a sua noiva, ele está vindo buscar a sua noiva. E essas 10 virgens, elas representam Israel, mas ela pode ser também aplicada à igreja. E o texto fala que as 10 virgens, tanto as loucas como as prudentes, estavam dormindo no último momento. Nós vivemos o último momento do arrebatamento, para acontecer o arrebatamento, para entrarmos na boda, na festa de casamento. E antes da boda do Cordeiro haverá o tribunal de Cristo. Não é um tribunal para julgar, mas para recompensar os crentes em Jesus Cristo, os servos de Deus, pelo trabalho realizado aqui na terra, referente ao trabalho de evangelismo, de pregação do evangelho. Aí sim entraremos na boda do Cordeiro, que será 7 anos, acredito que será 7 anos literal, onde estaremos nos céus festejando essa linguagem figurativa do casamento de Jesus Cristo com a sua igreja, com a sua noiva. Enquanto isso, o mundo estará em grande tribulação. Então o momento de despertar do sono é agora. As 10, tanto as loucas como as prudentes, estavam dormindo. E tem muita gente dormindo o sono espiritual. Eu fico indignado quando eu vejo muitas denominações evangélicas aí fazendo campanhas. Nada contra algumas campanhas. Poxa, mas por que não fazem uma campanha escatológica? Por que não fazem uma campanha de oração? Então ficam perdendo muito tempo com muitas coisas desnecessárias que nada acrescenta na vida das pessoas. E eu vejo isso como o sono, esse sono profético aqui das 10 virgens. A igreja, ela precisa se despertar, mas para a igreja se despertar é necessário que os líderes, elas toquem o sino, toquem as trombetas como verdadeiros atalaias, para que a igreja, ela se desperte, para que o povo de Deus se desperte pelo que está vindo sobre o mundo. Não espere 2021 que as coisas vão melhorar, não vão não, vão piorar. Talvez a gente tenha um conflito, a gente tenha guerra entre nações aí em 2021. E a igreja, ela está dormindo. Elas estão adormecidas como as 10 virgens estavam adormecidas. Graças a Deus que no último minuto as prudentes, elas acordaram e foram arrebatadas lá, foram levadas junto com a noiva para a festa de casamento. A pergunta é: você é prudente, você é nécia? Uma coisa, você tem que fazer a pergunta para você: você está dormindo sono espiritual? Ou está desperto, está desperta das coisas que estão acontecendo? No próximo vídeo nós vamos falar sobre a grande tribulação. A igreja, ela foi arrebatada, 7 anos de festas no céu, festejando a festa de casamento, a boda do Cordeiro, e agora a grande tribulação. O que está acontecendo aqui na terra? Acompanhe a página Pão Nosso para você receber o próximo vídeo dessa série de vídeos sobre o milênio. Te espero no próximo vídeo. Que Deus, Ele te abençoe em nome do Senhor Jesus. Compartilhe com os teus amigos. Vamos divulgar essa palavra para que outras pessoas também possam se despertar
a respeito da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.